frente ao mundo inteiro é o compromisso com pesquisa. E aí, a hora que assume esse compromisso, como é que você vai garantir que daqui 10, 20 anos você vai ter a mesma área de pesquisa, você vai ter o mesmo fornecimento de área de pesquisa, se durante 20 anos você ficar liberando... A pesquisa que vai falar que devastou tudo, olha. A biologia, entendeu? A biota diminuiu toda. Então você vai assumir na frente do mundo inteiro um compromisso com pesquisa e ao encontro disso você está liberando acabar com a área de pesquisa. Não faz sentido. E óbvio que isso daí vai ficar claro ali na hora. E como é que vai fazer? Como é que vai justificar um negócio desse? Ô Pido, a minha preocupação é o seguinte. Você pega, o Mário, ele fez uma postagem no dia que o Senado aprovou essa PL, se não me engano, 21 de maio, ou 22 de maio. Essa postagem do Mário, lá do CRBio 05, tinha 480 curtidas. Aí você pega igual a live aqui agora, tá com 1.300 pessoas. Cara, se fosse uma live de fofoca, tava com 25 mil pessoas. Isso. Sabe? Mas a gente tá falando de uma coisa extremamente importante, tá com 1.300 pessoas, metade da galera tá falando que a gente tá aqui criticando o agro, falando mal do agro, que a gente quer sabotar o país, que a gente quer prejudicar o país. Como que a gente faz pra conscientizar essas pessoas e engajar todo mundo com o mesmo objetivo? Olha o que a gente precisa fazer, mostrar o dever de casa para essas pessoas. Só aproveitando que você falou sobre essa parte do agro aí, e eu sou visto como um defensor do agro, então eu vou posicionar um pouco aqui. Mas você é boiadeiro, né, cara? A gente sabe. É porque... latifundiário. Não, de uma outra visão. Até porque o projeto principal insumo do agro eu acho que é água, né? Então, sim. Isso. É isso. E assim, até porque o projeto também, né, passou com uma liderança de um cara que é da bancada do agro, mas você não acredita que às vezes tem um interesse maior, sei lá, de outros países, por exemplo, que ele liberar ou facilitar isso aí para que eles também façam um investimento que eles querem fazer aqui, por exemplo, a China, e passar o que eles querem e ficar muito mais fácil seguir o que eles querem? Será que é só o agro que está manipulando tudo isso aí? Porque, lembrando que o meio ambiente, em especial esse ano, é uma pauta importantíssima. E sempre que mexe nisso, tem retaliação e fica feio para a galera que vai contra o meio ambiente. Eu não acho que é só o agro que está manipulando tudo isso. Olha só, vamos lá. Não sei, né? Tu já foi numa loja, você já foi numa loja onde um funcionário te trata mal, achando que está agradando o cliente, e o dono da loja fica chateado porque perdeu um cliente por uma coisa, por um copo d'água que você poderia ter dado e agradado o cliente estava lá. Todo mundo já passou por isso. Às vezes o próprio dono da loja não sabe o que o funcionário está fazendo. A bancada do agro, eles são funcionários. Então vamos lá. Exato. Existem dois pesos aí. Eles trabalham para o agro independente do que for, achando que vão ganhar alguma recompensa. Essa PL, a PL da devastação, e que tem que ficar claro para a galera aqui, o Brasil inteiro perde, inclusive o agro perde. Porque é a grande chance que a União Europeia, por exemplo, tem de dizer, olha, não vamos fazer negócio com vocês. Então todos nós vamos perder. É um tiro no pé do próprio agro, entende? Mas quem está fazendo isso é o funcionário do agro. Agora, onde que o grande agro, porque também a gente não pode achar que todo mundo é bonzinho nessa parte que não é. Onde o grande agro ganha nisso? Ele ganha comprando os pequenos que foram lá e fizeram a merda. Aqueles pequenos que se autodeclararam e devastaram, fizeram a besteira, depois eles vão ser comprados por um agro maior, que de repente pode até ser mais ambientalmente um pouco mais adequado, etc. Pode, mas ele vai se beneficiar no final. Mesmo que ele perca no início. Eu acho que o que tem que ficar bem claro para a galera aqui, para todo mundo que está na live, que esse projeto, a PL da devastação, é terrível para o próprio agronegócio. Porque aquele agro que poderia ganhar mais, com valor agregado, de ter um selo mais verde, de ter uma ideia mais sustentável, esse agro vai perder muito por conta de pequenos agros que vão destruir tudo, inclusive vai aumentando a devastação, você diminui a umidade, você diminui as chuvas, todo mundo vai pagar no final com poluição e etc. Acho que a gente tem que partir desse pressuposto, porque se a gente ficar aqui só falando das coisas negativas que vão acontecer para a sociedade, parece que a sociedade não está nem ligando para isso, cara. Se não falar da grana, se não falar da grana no bolso, não vai dar certo. Deixa eu aproveitar só esse gancho aí, que é importante, que, Robertinho, lógico que ninguém aqui está contestando o agro, e eu não vi ninguém falando contrário ao agro, e nem essa legislação é
em prol de licenciamento só para o agro. Até que foi falar de mineração aqui, não sei se alguém falou lavra. Que também. É um impacto bem pior, né? Eu posso dar uma lida em alguns pontos para a galera se O que tem que ficar importante é o seguinte, que nós estamos discutindo termos técnicos. Por exemplo, uma legislação ela não pode surgir do nada sem uma análise tanto das externalidades quanto da sua hierarquia, né? Então, nós temos até mesmo a Lei Complementar 95, que ela foi necessária criar em 98 para ensinar como fazer lei. Porque as coisas estavam tão bárbaras que eles falaram assim, olha, o artigo é para isso, a lei, por exemplo, ela tem que definir o seu mérito. Se eu vou falar, por exemplo, sobre reserva legal, tá dentro de onde? Está dentro do Código Florestal. Eu posso até citar, nós temos um exemplo clássico, por exemplo, o SNUC. Quando vem a lei do SNUC, ela cria também os corredores ecológicos, né? Tem os corredores ecológicos que vão interligar as unidades de conservação, né? Para quê? Para o fluxo gênico. Porque senão o animal, se você desmata e isola, né, os pontos de floresta para manutenção da biodiversidade, esse animal tem que se deslocar até onde está a água. Ele vai andar, às vezes, no meio de uma plantação e vai estar exposto a riscos, né, tanto de predadores quanto do próprio proprietário que vai matar esse animal. Então, a gente cria esses corredores, mas esses corredores foram reaproveitados para o Código Florestal, que ele passa também a interligar não só mais as unidades de conservação, mas também as reservas legais, né? As APPs. Porque a gente tem que entender que cada um tem uma função biológica. A APP, por exemplo, eu vou citar o nome porque ele falou no podcast, né? O Zé Vitor, mesmo próprio, que está à frente disso, ele falou uma coisa no podcast, quando ele estava aí junto com o Jones, né? Que falou assim, a APP e reserva legal é intocável. Mentira. Desculpa. Não, ela é. Não é. Estou te afirmando que não é e está no Código Florestal. Não é, não. Não é, e não é intocável mesmo. E não é. O Sará vai saber melhor do que eu. Na APP, por exemplo, você pode produzir. Se você chega numa área de APP, porque a função da APP qual é? Geológica. Só um exemplo. O rio. O rio está correndo água ali. Se você não tem vegetação, o que ele vai fazer? Vai tirando a terra nas laterais. O assoreamento vai acontecer. Então, as raízes, ela cria um entrelaçamento que segura a terra. Em alguns pontos, as APPs, dependendo da largura do córrego, ela chega a formar quase um túnel natural que minimiza a evaporação e mantém mais o rio. Se não houver, se não for lesivo, não há crime. Se não for lesivo, não há problema. Mas se você chegar num local, mas só para concluir, sabe? Se você chegar no local que a APP foi, até naturalmente, ela foi ali degradada, você pode compor por uma vegetação que não seja natural. Por exemplo, eu poderia plantar, comprovar, pés de laranja. Eu planto à vontade. Eu posso colher isso e vender como produção? Posso. Na época em que o rio está mais baixo, na calha do rio, eu posso plantar em época de seca? Posso. Então, o que o Zé falou, ele não entende ou ele estava mentindo. Na reserva legal eu posso produzir? Posso. Tem muita apicultura que é feita dentro da reserva legal. Dependendo do tipo de produção, ainda coleta, extrativismo, até unidade de conservação, você tem unidades de uso sustentável, que elas podem ser produtivas. Você pode fazer coleta. Elas não são intocáveis, não. De forma alguma. Elas podem ter produção. Até mesmo no próprio rio, você pode fazer um isolamento para a piscicultura. Então, é isso que eu não entendo. Por que não usam as possibilidades que já existem, que estão previstas, não só, se for pegar a lei da direito agrário, também ideal de direito agrário, que vai falar disso. Até mesmo as terminologias que usam. Das RESEX, né? As RESEX você pode extrair. Justamente. Então, existem várias possibilidades que as pessoas desconhecem ou não queiram conhecer. E a gente entende que é em busca, desculpe a sinceridade, é do lucro. É busca do lucro, sim. Produção em larga escala. Aquilo que eu falei, fazer com que as pessoas se alimentem muito mais do que precisam. Eu não estou me falando mal do agronegócio. É que você está dando uma liberalidade, como já foi falado, que vai ficar na mão da própria pessoa. Muitos vão fazer corretíssimo. Não vão lesar. Porque isso também passa pela consciência humana e pela ganância. Não é só pela legislação em si. E a legislação, ela não pode discutir mérito de outras. Essa está discutindo.
ela está entrando dentro do Código Florestal, ela está entrando dentro do SNUC, está entrando dentro da Lei de Crimes Ambientais, que ela não poderia. Ela tem que se ater para o licenciamento. Ou seja, ela está criando formas que outras leis proíbem na questão da própria utilização. Quando você tem um Código Florestal, ele vai tentar garantir. E outra, uma floresta, eu lembro, eu não lembro qual foi o escritor que falou assim, quando você olha para uma floresta e só vê árvore, você não está vendo a floresta. Existe uma biodiversidade ali incrível, que nós não podemos desfazer dela, porque essa é a base de estrutura para toda a recomposição da floresta. Porque no momento que você corta, por exemplo, uma plantação de café, ela não é natural, ela é artificial, ela é considerada meio ambiente artificial. Uhum. O café não existia no Brasil, trouxeram, várias frutas não são brasileiras. Quando você tem a manipulação artificial humana, aquele meio passa a ser artificial. E ele passa a fazer, como você sabe, 10 vezes mais do que eu, uma certa seleção, ajudar numa seleção. Pode ser que alguns insetos vão proliferar mais pelo tipo de plantação que você faz. Sim. Aí você gera um descontrole total. Então não é tão simples assim. Você tem que ter toda Rebentou com o Robertinho, Calvin. Eu tô com um textinho Rebentou com o aqui. Robertinho. Eu tô postando no nosso chat aí. Eu tô postando no nosso chat aqui as partes mais monstruosas que eu tô vendo aqui no projeto. Eu não consegui postar no chat geral, mas assim, as partes mais absurdas, as coisas mais assim, inconcebíveis, né? Cita aí pra nós, Saraiva. Cita essas partes aí, pô. Quando Saraiva... Então, mas uma das coisas que o Saraiva mencionou... Artigo 9º, dá uma olhada lá. O artigo 9º é um dos piores. O artigo 8 e o 9. é um desastre. Deixa eu dar uma lida no textinho da Martina, que eu acho que sintetiza tudo o que está acontecendo para a gente. Eu leio bem rapidinho, e aí a gente pode discorrer sobre isso, né? Porque a Martina, ela destacou muito bem isso aqui, ó. Entendendo ponto a ponto da licença por adesão e compromisso, né, o LAC, artigo 21. O projeto amplia o uso da LAC, permitindo que empreendimentos obtenham autolicenciamento sem vistoria ou análise técnica prévia. Essa flexibilização contraria decisões do Supremo, que limita o uso da LAC em para atividades de baixo risco. A proposta esvazia a atuação dos órgãos ambientais e torna as vistorias uma exceção em vez de uma regra. O agronegócio e outras atividades, artigo 8 e 9. O texto libera atividades agropecuárias por meio de autodeclaração, sem exigir análise de impacto ambiental. Mesmo após ajustes feitos no Senado, a proposta continua desrespeitando as decisões do Supremo, que consideram inconstitucionais as normas semelhantes. A medida favorece o avanço do agronegócio sobre áreas verdes, fragiliza o controle estatal e aprofunda os riscos ambientais e jurídicos. Água, artigo 16. O projeto desobriga o empreendedor a apresentar no processo de licenciamento documentos que atestem o uso legal da água e do solo. Isso compromete a gestão integrada de recursos hídricos e enfraquece a segurança hídrica, agrava potenciais conflitos ambientais, especialmente diante de eventos climáticos. Participação de autoridades envolvidas no artigo 38 e 42. O texto reduz a obrigatoriedade de participação de órgãos como FUNAI, IFAM e ICMBio, além de excluir terras indígenas não homologadas e territórios quilombolas em situação de áreas que deveriam ser protegidas. Ainda determina que pareceres não são vinculantes e que a ausência de manifestação não impede a emissão de licenças. De acordo com o movimento, a medida viola a Constituição e ameaça diretamente os direitos dos povos das comunidades tradicionais. Condicionamentos ambientais e responsabilidades do artigo 13. Calma, eu estou acabando já, tá, galera? As condicionantes ambientais exigem medidas para mitigar e compensar impactos. Perdem força com o novo texto. As exigências de empreendedores são reduzidas, comprometendo o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. A ausência de critérios nacionais mínimos, artigo 4. O projeto não estabelece uma lista mínima de atividades que devem ser obrigatoriamente licenciadas, transferindo essa definição aos estados e municípios. Isso fragmenta a legislação ambiental, promove insegurança jurídica, contraria a competência da União prevista no artigo 24 da Constituição. Para os especialistas, a omissão compromete a uniformidade da política ambiental em todo o país. Emenda 1, inclusão da mineração. A nova redação permite que grandes empreendimentos minerários de alto risco se enquadrem nas regras da nova lei, o que havia sido vetado na versão aprovada originalmente na Câmara. Isso, a mudança representa um risco ao direito à integridade, exatamente. Áreas sensíveis a comunidades afetadas desse tipo de atividade. Emenda 3.
Emenda cria a figura da LAE, que é a Licença Ambiental Especial, permitindo que o Conselho do Governo, órgão ligado à Presidência da República, indique projetos estratégicos para receber licenças em fase única, sem controle técnico nenhum. A medida enfraquece o Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, abre espaço para favorecimentos políticos e fere os princípios constitucionais. Emenda 9, obras viárias em áreas sensíveis. Emenda introduz brechas para dispensar licenciamento ambiental em obras de pavimentação, inclusive em áreas ambientais frágeis. Ela pode viabilizar, por exemplo, a retomada da BR-319, considerada de alto risco para o avanço de desmatamento na Amazônia. Então você já sabe que esse aqui não vai ser vetado. Emenda número 11, projetos de segurança energética. Com critérios vagos subjetivos, a emenda permite que grandes empreendimentos de alto risco e impacto socioambiental sejam classificados como prioritários e recebam licenciamento simplificado. A mudança reduz o controle sobre projetos que deveriam passar sob rigorosa avaliação. E, por fim, a emenda 28, revogação da Lei da Mata Atlântica. Um dos mais criticados, a emenda que permite o desmatamento de áreas primárias e maduras da Mata Atlântica sem análise prévia de órgãos ambientais. A medida facilita a supressão vegetal até em áreas urbanas e fere compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como o Acordo de Paris. Ou seja, o que tá acontecendo é exatamente aquilo que todo mundo falou do começo. É uma autocertificação para mineração, para desmatamento, inclusive da Mata Atlântica, etc., e tudo mais, no que se dane. Vai piorar ainda o agronegócio e não para, né? Porque vai ter texto que não vai ser vetado aqui, a gente já viu. Construção de pavimentação... Agora, eles poderiam ter... Tem um projeto antigo que seria uma espécie de antídoto para isso daí. Por que não colocaram aí a obrigatoriedade de seguro, como é nos Estados Unidos, de seguro para atividade de possível impacto ambiental? Existia até um projeto antigo, projeto 6259-13, da deputada Sandra Rosato, PSB. Está parado lá. Então, porque aí a seguradora entra no circuito, porque se acontecer um sinistro, a seguradora perde. Aí, mas nenhum desses defensores do agro, né, que estão chamando todo mundo aqui de comunista, defende o uso de uma ferramenta que é própria do capitalismo, que é uma empresa de seguro, para que faça o seguro da atividade agropecuária, para a atividade mineradora. Não tem seguro. Porque o que acontece? Se dá a autorização, por exemplo, a extração de areia com as condicionantes, a empresa não cumpre condicionante nenhuma, depois vai embora, deixa a área completamente degradada e ninguém paga. Se tivesse uma seguradora, isso não aconteceria. Não acontecia. Né? Nos Estados Unidos, isso vale tanto para empreendimento ambiental como para obras públicas. Ou seja, aquele caso do viaduto que desabou, o caso da ciclovia aqui no Rio também, tempos atrás, com uma seguradora acompanhando a obra, você cria mais o quê? Uma camada de proteção. E o que eles fizeram foi o contrário. Eles acabaram com a proteção. Eu acho que hoje o meio ambiente está por sua própria sorte. Nós retornamos aos anos 70, sei lá. Ou pior. Só para fazer um parênteses aí no que o Saraiva falou, que você falou da questão da cidade, porque a cidade é meio ambiente, né? A cidade é um meio ambiente artificial. Então, os licenciamentos também vão cair nisso. Tanto é que o pessoal, muita gente não sabe. Crime de pichação está onde? Exato. Lei de crimes ambientais. Nossa. Na realidade, isso é um ponto. A gente tem que entender que isso também. Acabar o licenciamento do Brasil. Justamente. Não, eles estão revogando tacitamente. Eles estão revogando tacitamente 90% da legislação ambiental existente. Se a gente for ver, juridicamente é uma revogação tácita. Agora é o seguinte, pessoal. A gente está discutindo isso aqui por quê? Nós estudamos isso. Nós somos da área do meio ambiente, certo? E quem está discutindo isso a nível nacional são parlamentares que eu não conheço parlamentar da área ambiental. Não tem. Cadê os biólogos como deputado aí, ó, que não entra, né? Eu conheço um vereador em Fortaleza que ele é biólogo. Inclusive tem repercussão nacional, porque na época lá ele usou folha seca para fazer campanha. Mas por que eu estou dizendo isso aqui? Infelizmente, vamos continuar com essa discussão, com esse tipo de postura por parte do nosso Congresso Nacional. Tem um colega da gente que ele até propôs algo que eu acho até complicado no dia de hoje, mas é fundamental para que daqui a 20 anos a gente tenha, no mínimo, uma geração
que pense um pouquinho, quando for questões ambientais, algo desse tipo, a população se mexa. Tem um colega nosso, biólogo Enio, que ele estava propondo que isso chegasse ao MEC para que tivesse a disciplina de educação ambiental obrigatória nas escolas. Não biologia, porque trata dentro de biologia, mas o professor não coloca e tal. Então, se você tivesse, nem que fosse 1 hora semanal de educação ambiental a partir do 6º ano, podia ser que, quando terminasse o ensino médio, o cidadão, ou adolescente, já adulto, né, ele tivesse o mínimo de conhecimento necessário para discutir, para estar numa discussão dessa hoje. Porque não tem como. A gente tem que trabalhar para daqui a 20 anos ter uma mudança de postura para que... Daqui a 20 anos já era. O que tem que fazer é prender esses caras. A gente precisa prender cadeia nesses caras para estabilizar a situação. A gente está já chegando no ponto de não retorno. Entendeu? Mas no momento que a gente precisa de uma legislação penal. E tem uma outra coisa. O doente hoje precisa de legislação penal. Não tem. Nós temos um princípio também constitucional que não foi levantado até agora, mas que está lá no artigo 37, né, que a administração pública ela tem que seguir o princípio da moralidade. É uma imoralidade o que vem sendo feito por esse Congresso. Mas aí o senhor, eu concordo com o senhor, mas pedir moralidade desse Congresso, não, mas sabe? Mano, bem nos meus melhores sonhos. Pedir moral daqueles caras. Nesse sentido, Alexandre. Não dá. Né? Antes pedir uma mão de cada. Aliás, a COP sem Belém, para mim, também é uma. Eu não sei o que pensaram quando escolheram Belém para ser sede da COP. Porque é a mesma coisa que escolher Auschwitz para discutir, fazer um congresso sobre direitos humanos, sabe? Não dá. O Pará é um desastre no meio do Brasil. Exatamente para chamar atenção a isso. Né? Veja, isso é um Se foi essa estratégia, está valendo. E você cobrar moralidade hoje de parlamentar parece piada. Mas Veja onde nós chegamos. Triste, Vocês falaram... Eu posso fazer uma pergunta para o Robertinho? Deixa eu só fazer uma menção aqui. Quando o Henrique fez a leitura ali, mencionou a questão da mudança da lei da Mata Atlântica. A lei da Mata Atlântica foi uma das leis, a única até agora estabelecida, para fazer o que a Constituição determina para aqueles espaços que a Constituição estabeleceu como patrimônio nacional. E diz ali claramente que a proteção e uso dos recursos será feito na forma de lei. O único dos patrimônios que teve lei regrando foi a Mata Atlântica, que tem uma lei especial. E veja, é uma lei agora de licenciamento alterando uma lei especial que regula o uso de um patrimônio nacional e de um patrimônio nacional do qual nós já praticamente degradamos cerca de 90%. Então, assim, é um quadro desolador, né? Você imaginar que dentro do parlamento, nem mesmo os princípios básicos constitucionais como esse servem como freio, até eu diria, para conter, né, essa insanidade que está sendo traduzida em projetos de lei como esse. Ô, só para complementar, pode falar aí, você pode ver que na Constituição, quando determina os patrimônios naturais, não coloca o Cerrado. O Cerrado foi excluído. O Cerrado não entrou. Não entrou. E eu acho que nem a Caatinga, se não me engano, nem a Caatinga. E eu posso só fazer uma pergunta para o Roberto. Deixa eu pegar um adendo antes de você passar, porque olha só, tem uma coisa importante aqui, que inclusive é no artigo 4. Você falou que não tem, não foi mencionado Cerrado, não foi mencionado nada. Mas se liga aqui no artigo 4. Ó. Eles não definiram exatamente os critérios mínimos. E exatamente por isso você vai passar para quem? Para os estados e municípios. Deixa eu dar só um exemplo para a galera, para a gente continuar. Há pouco tempo, aí, um deputado aí, que estava mancomunado com resorts, etc., queria transferir a área de marinha para os estados e municípios. Ora, eu sou analista ambiental da Prefeitura de Macaé. E eu vou explicar aqui como é que funciona quando isso é passado, quando você passa para estados e municípios. Você tem, por exemplo, uma área que era uma área de preservação. Isso eu vi acontecer com meus próprios olhos. Uma área de preservação. De repente, algum vereador, candidato a vereador ou o próprio prefeito vão lá, arrumam a galera para invadir, invadem o local
e aí invadem desordenadamente, o que é pior ainda, que ainda se fosse uma invasão ordenada que pudesse passar o carro de lixo, etc. Não, nem isso é. É um monte de lote, tudo moda caceta, e por aí vai. Depois você não tira mais. Aí entra o Ministério Público, entra contra a Prefeitura, se faz um TAC, se faz um termo de ajuste de conduta, fica elas